Boa noite, meu nome é Kimberly. Eu vim apresentar um trabalho de fisiologia vegetal que diz respeito ao tema sobre os fatores internos e externos que afetam a fotossíntese. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a fotossíntese. Ela significa etimologicamente síntese pela luz. A fotossíntese pode ser considerada como um dos processos biológicos mais importantes da Terra, porque ele libera o oxigênio e consome o dióxido de carbono. A fotossíntese transformou o mundo num ambiente habitável que conhecemos hoje. De forma direta ou indireta, a fotossíntese supre todas as nossas necessidades alimentares e nos fornece um sem número de fibras e materiais de construção. As energias armazenadas no petróleo, gás natural, carvão e lenha, que são utilizados como combustíveis em várias partes do mundo, vieram a partir do Sol via fotossíntese. Assim sendo, a pesquisa científica que acabei pesquisando para entender um pouquinho melhor, diz que a fotossíntese possui uma importância vital. Se a gente puder entender e controlar os processos fotossintéticos, saberemos como aumentar a produtividade de alimentos, fibras, madeira e combustível, além de poder aproveitar melhor as áreas cultiváveis. Os fatores externos que afetam a fotossíntese são luz, temperatura, CO2, que seria a assimilação de CO2, déficit hídrico, deficiência de nutrientes no solo, salinidade e comprimentos de onda. A luz pode inibir os processos de fotossíntese em excesso por dois processos. A fotoinibição, que é um processo reversível, pois ele envolve danos aos centros de reação, especificamente a PS2. Quando eles são sobreexcitados, o que acontece no PS2 é que a perca de proteína envolvida na transferência de elétrons pelo P680 e PQ, a proteína pode ser recuperada posteriormente. Já na fotooxidação, esse é o processo irreversível, pois ele envolve diretamente os pigmentos receptores de luz. Quando eles absorvem muita luz, eles ficam muito tempo excitados e interagem com o CO2, acabam destruindo produzindo radicais livres, como o superóxido, o qual pode destruir todos os pigmentos da planta. Algumas defesas bioquímicas, como as enzimas superóxidas, a distomase SOD, que destrói os radicais livres, mas essas defesas são insuficientes se a exposição for muito alta e a luminosidade for prolongada. O segundo fator externo que afeta a fotossíntese é a temperatura. A luz induz o aumento dessa luz a curto prazo induz um aumento na atividade fotossintética, aumento na atividade respiratória, a diminuição da eficiência catalítica da rubisco, o aumento das irradiações de compensação e saturação da fotossíntese. Há também uma diminuição da eficiência fotossintética. E esse aumento induz, a um longo prazo, um aumento na fluidez das membranas, um aumento na atividade enzimática de enzimas dos ciclos de Calvin, o aumento do teor de pigmentos, do número e do tamanho das unidades fotossintéticas, aumento da eficiência fotossintética e da biomassa, uma diminuição das irradiâncias de compensação e de saturação da fotossíntese e uma diminuição na atividade respiratória e do estímulo da atividade fotossintética à temperatura. Então há um meio termo da temperatura ideal para as plantas, que seria de 35 graus Celsius. Vendo assim, as baixas temperaturas reduzem a velocidade das reações enzimáticas, reduzindo mais significativamente a fotossíntese do que a respiração. E em altas temperaturas,
temperaturas acima da ótima, por exemplo, acima dos 35 graus Celsius, colocando em exemplo uma planta C3, essa planta ela vai ter um aumento da fotorrespiração, visto que vai diminuir a razão entre as concentrações de gás carbônico e o oxigênio dentro da célula, favorecendo então a fotorrespiração, porque diminui a eficiência catalítica da rubisco para a fotossíntese. Todavia, a planta que for exposta a maiores concentrações de CO2 apresenta um aumento na fotossíntese líquida entre 25 e 35 graus Celsius. O aumento esse não pode ser verificado nas plantas expostas a concentrações normais de CO2. Nesse quadrinho, a gente vê a influência da folha sendo sobre a atividade das enzimas rubilose bifosfato carboxilase. Então, o roxinho é a rubisco a partir de 30 graus Celsius e o fosfenol piruvico carboxilase, a pepcase, a partir de 40 graus Celsius, que seria o verdinho aqui, ó. A rubilose bifosfato em 30 graus Celsius e o fosfenol em 40 graus Celsius. Essa é a influência da temperatura na folha sobre as atividades das enzimas. Problemas técnicos resolvidos. Essa é então a influência da temperatura da folha sobre a atividade das enzimas ribulose bifosfato carboxilase. O CO2. Bom, a quantidade natural de gás carbônico na atmosfera está entre 0,03% e 0,04%, ou seja, a quantidade é mínima. E ainda assim os estudos comprovam que se ao se aumentar a concentração de gás carbônico haveria uma resposta positiva em relação à produção da matéria orgânica, através de fotossíntese. Logo, então, temos estabelecido um limite máximo de 0,3% de gás carbônico como quantidade ideal para a realização do processo fotossintético. Uma vez que acima dessa concentração, não haveria modificações positivas nesse processo. O gás carbônico que se produz entre dois espaços deveriam ser equilibrados com o consumo no espaço fotossintético. O grande problema é que na ocorrência de queimadas, problemas relacionados ao desmatamento, falta de administração de combustível fóssil por meio do petróleo, gás natural e carvão mineral acabam prejudicando o aspecto. Assim, o CO2 é liberado em velocidade que estão muito acima do compasso para que ele seja assimilado na fotossíntese. Como esse equilíbrio não acontece, as elevadas quantidades de CO2 na atmosfera provocam os fenômenos ambientais que nós já conhecemos e comprovamos o quão podem ser prejudiciais, como é o caso das temperaturas elevadas no planeta Terra. A exposição da alta temperatura também pode levar a reduções de assimilação de CO2 devido ao fechamento estomático, a melhor eficiência da carboxilação da rubisco e a redução da atividade fotoquímica. Caso essa concentração de gás carbônico aumente demais, algumas plantas podem diminuir sua taxa de fotossíntese e por conta de uma intoxicação por CO2. O déficit hídrico, como a gente já conhece bem, a falta de água para as plantas, é tido como o principal fator limitante, visto que ele é um dos primeiros impactos fisiológicos e da redução da fotossíntese. As respostas fotossintéticas ao estresse hídrico são complexas e aos decréscimos de fotossíntese são ocasionados primariamente pelo fechamento parcial dos estômatos, também podem causar comprometimento dos eventos fotoquímicos nos tilacoides e consequente redução da eficiência quântica da fotossíntese, como a inativação do fotossistema 2 e da cadeia de transporte de elétrons. Existe um conflito entre essa conservação de água pela planta e a taxa de assimilação de CO2. Para a redução de carboidratos
sem se considerar efeitos extremos. Esta limitação é responsável de 60 a 70% da variabilidade final da produção, razão porque o planejamento da agricultura irrigada é tão fundamental importância. O conhecimento dessas condições meteorológicas durante o período de desenvolvimento das plantas, principalmente quanto aos períodos de baixa precipitação e elevadas demandas de evapotranspiração, o que limita também a fotossíntese nos cloroplastos, prejudica a produtividade e a qualidade dos produtos oriundos de vegetais. Como no quadrinho podemos ver o déficit hídrico e a fotossíntese. A água ela é o principal doador dos elétrons, então com a falta dela e a assimilação excessiva de CO2, o fechamento estomático impede, na verdade, essa entrada de CO2. E assim há a abscisão foliar para perder menos água. Bom, a deficiência de nutrientes, ela num vegetal, não se desenvolve normalmente se não obtiver os nutrientes que são necessários para o seu crescimento. Os nutrientes indispensáveis são absorvidos pelas plantas em quantidades específicas necessárias para o seu desenvolvimento e podem ser divididas de acordo com a concentração relativa nos tecidos da planta em micro e macronutrientes. A deficiência de nutrientes minerais no solo acarreta uma série de problemas para a produção, causando aumento no metabolismo e suprimento adequado do elemento. As plantas apresentam sintomas indicadores das eficiências. Esses indicadores dependem da função do elemento deficiente na planta e na mobilidade do vegetal. As deficiências de nutrientes das plantas têm vários sintomas observáveis, os quais normalmente são semelhantes, independente das séries das espécies da planta. O sintoma de deficiência mais comum na maioria das plantas é a redução do seu crescimento. Entretanto, ocorrem outros sintomas como a mudança da coloração, que apresentam padrões específicos partindo da ponta da folha, passando pela nervura central até a base, ou da margem para as nervuras centrais, ou entre as nervuras. Sintomas de deficiência mineral podem aparecer nas folhas novas ou nas folhas mais velhas, indicando a mobilidade de nutrientes na planta e a habilidade da planta de translocar os estoques existentes deste nutriente. Então, os íons que são apresentados em sua mobilidade tanto no solo como na planta são o nitrogênio, o potássio e o fósforo, magnésio e cloro, que apresentam uma maior mobilidade. Há também o enxofre, o cobre, o manganês, né? Deixa eu me certificar aqui. O enxofre, o cobre, o ferro, manganês, zinco, molibdênio, boro, que são os arrumei aqui, voltando a falar, o enxofre, o cobre, o ferro, manganês, o zinco, o molibdênio, são íons com pouca mobilidade, e o carbono e o boro, se eu não me engano, né, também são com pouca mobilidade. Tem que se observar também que muitos tipos de alterações nas plantas, devido a causas ambientais ou por manejo inadequado, podem causar uma aparência semelhante aos sintomas de deficiências nutricionais observáveis. Sendo assim, eu trouxe uma imagem que mostra uma folha saudável. E as demais, os que têm deficiência de fósforo, potássio, nitrogênio,
magnésio, os que apresentam sinais de seca, doença como a ferrugem e sinais de utilização de químicos. Como eu já havia dito anteriormente, eles são eles apresentam uma similaridade. A parte de deficiência de fósforo, ele é apenas na parte exterior da folha, um tom arroxeado. A deficiência de potássio, um amarelo com um vermelho ao redor. A deficiência de nitrogênio já aparece em seu interior, um amarelo, só a pontinha da ponta vermelha. A de magnésio com linhas amarelas por toda a folha. A seca ela fica como se tivesse engrunida. E a doença de ferrugem como se tivesse marcas ovulares com uma aparência de ferrugem. Bom, eu havia esquecido também de colocar como sinais de utilização de químico, onde as folhas aparecem em suas laterais despedaçando. Esse não tem similaridade, não é tudo que tem de um lado tem do outro, como nas demais folhas. Você pode notar que da mesma forma que tem uma cor diferente aqui, tem do outro lado do meio da folha. A salinidade, também como um fator externo que afeta a fotossíntese. O efeito da salinização sobre o crescimento e a distribuição de recursos nas plantas tem sido mais bem compreendidos. A salinidade afeta o desempenho das plantas através do déficit de água, toxidez provocada por íons, desequilíbrio nutricional e indiretamente mediando competições interespecíficas. As consequências lesivas da elevada salinidade foram notadas na planta inteira, resultado de morte ou diminuição de produtividade. Assim como em resposta aos danos causados pelo excesso de sal, muitas plantas ampliaram os mecanismos de tolerância através de execução e ou compartimentação de sais. Durante o efeito da salinidade, determinados processos são danificados, tais como a síntese de proteína, metabolismo de lipídios e a fotossíntese. Uma das respostas iniciais da redução da expansão da superfície foliar, que é acompanhado de uma intensificação do estresse. Esse efeito promove uma redução nas concentrações de carboidratos, que são bases necessárias para o desenvolvimento celular. Sendo assim, as alterações em características fisiológicas, moleculares e bioquímicas são em resposta à alta salinidade nas plantas. Ainda há mudanças em concentrações de sais na água, que ocasiona um desequilíbrio no crescimento, um declínio no crescimento, a contribuição de processos subsequentes como a divisão, expansão, aceleração da morte celular, que não foram ainda bem elucidadas. Algumas plantas respondem ao estresse salino com a diminuição da assimilação do nitrogênio e biossíntese de aminoácidos. Porém, nas propriedades químicas do solo, o aumento dessa concentração de sais e de sódio trocável ocasiona uma redução da sua fertilidade. E também nas propriedades físicas, que provocam desestruturação, aumento da densidade do solo, redução de infiltração de água pelo excesso de íons sódicos. E na germinação, ele reduz o gradiente de potencial entre germinação, reduz o gradiente potencial entre o solo e a superfície da semente, restringindo a captação de água pela semente e assim reduzindo as taxas de germinação. No entanto, seus principais efeitos estão na nutrição mineral das plantas. Os efeitos dos excessos de sais solúveis na solução do solo, principalmente de Na e Cl, provocam redução do desenvolvimento vegetal, atribuído devido ao efeito osmótico, provocado pela redução
do potencial osmótico, que dá um desbalanço nutricional entre a função da elevada concentração iônica e a inibição de absorção de outros cátions pelo sódio e efeitos tóxicos dos íons sódio e cloreto. A magnitude dos danos por deficiência salina depende muito do tempo, da concentração e de tolerância de algumas culturas e também do volume de água na sua transpiração. Essa é uma planta que sofre com salinidade. Ao redor dela, ao redor da planta, há pedaços dela que estão com falta de nutrientes, ou então com falta de água, porque ele transpirou demais. E a planta aparece essa parte ao redor, demonstra essa parte ao redor com um padrão de cor diferente do tradicional, do normal. E o último dos fatores externos é o comprimento de onda, onde a assimilação da luz pelas clorofilas A e B, principalmente e secundariamente pelos pigmentos acessórios, como os carotenoides, determinam o espectro de ação da fotossíntese. Nota-se a excelente atividade fotossintética em faixas de espectros correspondentes à luz violeta, azul e à luz vermelha, e a luz com pouca atividade na faixa verde. Para que uma planta verde execute a fotossíntese com boa intensidade, não se deve iluminá-la com luz verde. Ao invés disso, a gente pode ver que essa luz é quase completamente refletida pelas folhas. Nesse quadro comparativo, a gente vê os gráficos de taxa de absorção de luz e taxa de fotossíntese. Veja que as taxas de fotossíntese, quando maiores absorções de luz pelas clorofilas, são maiores os comprimentos de onda correspondentes. E na faixa de verde, apesar de toda a absorção de luz ser muito reduzida, a taxa de fotossíntese não é nula, mostrando que outros pigmentos atuam também nesse processo. Há também fatores internos que afetam a fotossíntese, que são a disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes, disponibilidade de enzimas e cofatores e os cloroplastos. A disponibilidade de pigmentos fotossintetizantes, que seriam os pigmentos fotossintetizantes, são substâncias presentes nos cloroplastos de seres autróficos. Eles têm como função absorver a luz, desencadeando reações fotoquímicas da fotossíntese, que é um processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. Os diferentes pigmentos, clorofilas e carotenoides absorvem diferentes comprimentos de onda de luz solar. Carotenoides absorvem luz violeta e azul esverdeada. Tem papel acessório na fotossíntese, pois assim como a clorofila B transfere energia para a clorofila A, o que aumenta o aproveitamento da luz no processo. No entanto, a fotoproteção parece ser a principal função dos carotenoides, pois a porcentagem a clorofila e excesso de luz e evitam a formação de moléculas oxidativas prejudiciais à célula. Além desses, existem ainda outros pigmentos que apresentam a função de transferência de energia, como a bactericlorofila, encontrada em bactérias purpúreas, e as ficobilinas, que são encontradas em cianobactérias e algas vermelhas. A clorofila ela é responsável pela captação de energia luminosa e a sua falta restringe a capacidade dessa captação de energia e a possibilidade de produzir matéria orgânica. A redução no número desses pigmentos gera também uma redução na capacidade de realização da fotossíntese.
A disponibilidade das enzimas e dos cofatores tem como todas as reações fotossintéticas se envolvem participando de enzimas e cofatores. Como a de quantidade deve ser ideal para que a fotossíntese aconteça com a sua intensidade máxima. E o último fator interno são os cloroplastos. São organelas onde ocorrem as reações da fotossíntese. Quanto maior o número de cloroplastos, maior a eficiência desse processo. A falta da clorofila nessas organelas faz com que a luz do sol seja captada com pouca eficiência, o que gera pouca absorção de energia luminosa, que atrapalha a transformação em energia química, que é necessário para utilizar no metabolismo, pois a mesma está presente no cloroplasto, assim como o estroma, DNA, RNA e os ribossomos. Essa é uma planta com deficiência de cloroplastos. A deficiência de cloroplastos causa a falta da clorofila, que é o que dá a pigmentação da folha da planta. Eu pude entender com esse trabalho, aprender um pouquinho, que todos os fatores estão interligados, sendo fatores externos ou internos. Assim como a incidência de luz muito grande gera uma irradiação, uma fotoinibição, uma fotooxidação na planta, e também a falta dos cloroplastos, que tiraria a clorofila, que é um dos principais fatores que ajudam a fazer com que a intensidade de luz seja de pouca incidência na planta, ou de incidência ideal para a planta. A falta desse cloroplasto afeta muito, junto com a incidência de luz. A salinidade também está interligada ao déficit hídrico. Voltando aqui nas deficiências que a gente pode ver, as deficiências de fósforo, potássio, nitrogênio, magnésio e sinais de seca. Esses sinais de seca também não teriam se não houvesse um déficit hídrico. Então também está interligado. Seria uma folha saudável se tivessem com tudo ok, certo? Então essa foi a minha apresentação. Queria salientar que eu consegui entender um pouquinho melhor do processo da fotossíntese, como eles também visando o déficit hídrico, voltando, também como um dos fatores internos das plantas, a relação raiz-planta, área superficial, forma de disposição das folhas, estruturas internas das folhas, como a composição da cutícula, número, tamanho, distribuição dos estômatos, quantidade, localização dos vasos, né? Também são fatores internos das plantas, cor das folhas, inserção de ramos. E a gente pode ver que essa disponibilidade hídrica afeta tudo, não deixando com que o nutriente passe do solo para a planta, e também fazendo com que essa planta, com a falta da cloroplastos, tenha uma transpiração maior, o que também vai fazer com que a planta perca água. Bom, essas são as minhas referências, né? Os sites que eu tenho, onde eu achei os cloroplastos, pigmentos fotossintetizantes, fotossíntese, fatores limitantes da fotossíntese, fatores que influenciam fotossíntese, temperatura e CO2, efeitos de salinidade sobre as plantas, déficit hídrico e mais um com influência de CO2 na fotossíntese. E é isso, muito obrigada e tenha uma boa noite.